Olá, tudo bom? Antes eu quero te pedir, se você está chegando agora, que curta, se inscreva e compartilhe o nosso canal. Se você tem alguma ideia de tema, deixa aqui nos comentários ou vai lá no Instagram, silviac.rocha, e deixa a tua sugestão de tema, ok? Nosso tema hoje é a violência sexual. O estupro se dá quando há uma relação sexual não consensual, ou seja, a pessoa não quer realizar a prática do sexo. Naquele momento, com aquela pessoa, ela não quer. Na maioria das vezes, as vítimas são mulheres, idosos, idosas, crianças de ambos os sexos e portadores de algum transtorno ou déficit mental, os vulneráveis. Então, portador de esquizofrenia, de algum tipo de demência, síndromes de Down, uma pessoa com síndrome de Down, enfim, essas são, na maioria das vezes, as vítimas costumazes. O agressor, por mais que a pessoa peça que não quer, por mais que ela grite, que ela se debata, aquilo ali serve de combustível. O não, eu não quero, e se debatendo e gritando, aquilo serve de combustível, incrivelmente, para que o agressor continue na sua prática, porque inconscientemente ele se abastece daqueles nãos, daqueles gritos, da recusa. Quanto mais a pessoa está dizendo, eu não quero fazer, me solte, o agressor, ela sente-se vitorioso. Por quê? Porque ela está se sobrepondo à vítima. Ele está tendo com ela uma relação de poder que ele não conseguiria se fosse uma relação consensual. Geralmente o agressor está em qualquer nível social. Não é só aquele homem que está na rua e aproveita. Muitas vezes é um estuprador de ocasião. A gente percebe mulheres voltando do trabalho, da igreja, e eles à noite, porque tem todo o fator ambiental. À noite, lugares desertos, sem policiamento. A maioria das vítimas, essa que nós citamos agora, não é? E aí o agressor, ele faz isso. Silvia, e as consequências disso? Primeiro, a pessoa que sofreu a violência, ela precisa procurar um centro de testagem e aconselhamento, o CTA, para fazer os exames de HIV, sífilis, hepatite, dentre outros. Depois, fazer o beta-HCG, sendo mulher fértil, para saber se engravidou. E aí as consequências da gravidez eu deixo para vocês. A gente não vai entrar no mérito da questão, se aborta, se não aborta, enfim. Para saber se ficou grávida e aí ela vai decidir a vida dela. Outra coisa, depois disso, fiz os exames, mas e a minha cabeça? E os meus traumas? Essa pessoa que passou por essa violência, ela provavelmente não será mais a mesma. Ela terá medo de sair na rua. Se ela tiver um companheiro, ela não vai se sentir bem no ato, na relação sexual, na intimidade. Ela não vai se sentir bem. Por quê? Porque as lembranças a traumatizaram. Então ela foi violentada e provavelmente ela vai se sentir violentada mesmo no sexo consensual com aquela pessoa que ela gosta. Porque o inconsciente está jogando a mensagem de que você vai ser violentada de novo. Então precisa-se de um tempo muito grande, muitas vezes, para que aquela vítima ela volte a ter os comportamentos que tinha antes da violência acontecer. E para que isso aconteça, para que ela volte, ou às vezes nem volta, mas minimize aqueles danos traumáticos psicológicos, ela precisa fazer psicoterapia. E aí ela precisa encontrar um psicólogo de confiança, não é? Que ela se identifique, porque
Psicólogo é de confiança, porque tem um conselho, tem o regimento do conselho, ele não pode contar para as pessoas. Mas muitas vezes a pessoa chega no setting terapêutico, olha para o psicólogo e diz: eu não fui com a sua cara. Ela não diz, mas ela pensa: eu não vou conseguir verbalizar, dizer o que eu vim dizer. Falar da minha intimidade com você. Então ela precisa, como eu digo, primeiro ir com a cara do psicólogo. Gostar. Não, eu gostei do lugar, do ambiente, da pessoa, como a pessoa me perguntou, como a pessoa se sentou, e ela ter toda essa segurança de falar e relatar o fato, o que sentiu antes, durante e depois. E aí começar o processo terapêutico. No processo terapêutico, com o tempo, ela vai falar dos seus traumas. E aí o psicólogo vai ajudar a minimizar aqueles danos que muitas vezes são permanentes. Então, as mulheres, as crianças, as idosas, a gente fica pensando: nossa, idoso, acontece isso com senhoras de 75, 80, 90 anos. Acontece. A perversidade na mente do agressor, ele não vê idade, não, ele não respeita nada e nem ninguém. Então, Silvia, o que a gente faz? Primeiro, a psicoterapia. Segundo, antes de acontecer isso, a gente já pode tomar medidas preventivas. Não vai estar sozinho na rua, no escuro, voltar de lugares ermos. Silvia, mas é uma necessidade. Veja como é que você vai fazer então. Eu não tenho soluções para tudo, mas aí quando acontece o fato, há a necessidade de você procurar sim um psicólogo. Conversar, o que chamamos de trabalhar essa dor, esse trauma, certo? Porque essa pessoa que sofreu essa violência, a estima dela, a autoestima dela baixou muito. Ela se sente muitas vezes um trapo, um farrapo humano. Ela acredita que não presta para nada, ela se sente suja, ela pode desenvolver o transtorno obsessivo compulsivo de estar tomando banho repetidamente no intervalo muito curto de tempo, lavando a mão repetidamente no intervalo, como eu já disse, curto de tempo, e isso vai trazer doenças. O toque também, por quê? Porque ela está se sentindo suja, e é uma sujeira que não sai, porque é algo que está dentro da mente, é o trauma. Esse é um dos sintomas, além da depressão, das crises de pânico. E nas crises de pânico, como tem vídeos aqui e também na depressão, há o choro fácil, a taquicardia, pesadelos, insônia. Enfim, há uma gama de sintomas que você precisa resolver indo à psicoterapia. Vá, faça seus exames. Você que sofreu essa violência, mesmo que seja há muito tempo atrás, mas ela está ali reverberando dentro da sua cabeça. Silvia, eu já fiz os exames, está tudo ok. Tudo bem, tomei a medicação, porque nos centros de testagem, ou se você procurar um médico clínico, ele vai passar os coquetéis para você tomar. Ótimo, fiquei bem. Mas e a minha cabeça? E o meu emocional? Se você já sente algum desses sintomas, vá ao psicólogo. Se você, olha, eu estou desconfiada, eu não consigo mais me soltar. Enfim, tudo é sintoma. Procure alguém de sua confiança. Vá a um psicólogo, faça psicoterapia, converse. Coloque para fora as dores, ele vai saber lhe orientar e melhorar a tua autoestima. Te trazer confiança para que você volte a ser aquela pessoa confiante, que acredite na vida, que goste de viver, porque algumas pessoas tentam suicídio depois do fato. Tentam tirar a própria vida depois do fato. Então, vamos pensar nisso e vamos procurar ajuda profissional. É isso, um grande abraço.